e achareis o descanso para nossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso. E nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição a essa assistência, para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a própria lei que ensina. Seu jugo é a observância desta lei, mas esse jugo é suave, essa lei é leve, pois impõe por dever o amor e a caridade. Meus irmãos, o título do nosso evangelho é o jugo leve. Jugo é uma palavra que praticamente está em desuso nos dias atuais. Então, se faz necessário que nós recordemos que é uma palavra de origem latina, que significa domínio. Dentro desse contexto, nós vamos tentar entender como Jesus se posicionou ao falar-nos sobre o jugo leve. É preciso que nós saibamos que, na época que Jesus trouxe essas palavras, estava a Palestina sobre o domínio romano, estava sobre o jugo romano, pagando pesados impostos, e Jesus então nos oferta o seu jugo de amor, o seu jugo que é leve em comparação a esse jugo tão hediondo que é o jugo romano que estava sobre a época. E nós vemos aqui nessa passagem que inicia-se com um convite amoroso do Mestre, quando nos diz: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite que está sendo externado a todos nós, quer encarnados, quer desencarnados, mas em particular aqueles que passam por aflições. E nós sabemos que todos nós passamos por um tipo de aflição nesse mundo que nós ainda vivemos. E ele nos promete o alívio. Aí nós nos perguntamos, por que o Mestre nos promete o alívio e não nos promete a cura? Então, pensamos e chegamos à conclusão que a cura depende unicamente de nós mesmos, pois nós somos os artífices do nosso destino. Nos ensinou o Mestre, a cada um segundo as suas obras. Mas, meus irmãos, nunca pensemos que nós iremos ficar ao abandono. Jamais estaremos abandonados por Jesus, esse Mestre de amor, esse Mestre de carinho, e nem pelos bons espíritos que Ele nos envia para nos auxiliar em todas as situações. Não desanimemos nunca, sempre teremos bons espíritos a nos sustentar e a enxugar as nossas lágrimas. E Jesus, na sua amorosidade, diz: tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Aí vamos ao Livro dos Espíritos, a obra basilar da nossa doutrina, em que, na questão 625, Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, questiona aos espíritos nobres qual o modelo e guia que Deus nos deu para seguir. E a resposta é muito clara: vede Jesus. E assim se apresenta o Mestre como modelo para que nós possamos seguir para alcançarmos a felicidade. E alcançarmos, como o texto diz, o descanso para as nossas almas. Mas esse descanso não é ócio. Pelo contrário, esse descanso é a felicidade, a alegria pelo dever cumprido, a alegria que todo o cristão tem em fazer o bem, em praticar o bem,
em ser um instrumento da paz, em ser um instrumento do amor. E termina o mestre na sua passagem, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve, sem esquecer que a condição que o mestre nos pede é a prática do amor, é a prática da caridade, o amor universal, o amor como nos ensinou Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a caridade, que muitas vezes nós confundimos com esmola, com dar uma moeda, e muitas vezes nós mexemos nos nossos bolsos, nas nossas carteiras, e encontramos aquela moeda mais pequena. Não, meus irmãos, a caridade que Jesus quer de nós é que nós façamos ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizéssemos para nós mesmos. Então este é o roteiro que nós deixamos na noite de hoje, para que nós possamos e tentamos sermos cada dia melhores, seguindo Jesus, o nosso modelo, o nosso guia. E Joana de Ângeles, a grande benfeitora, uma condutora de homem de Jesus, nos diz uma frase que nos ensina muito como seguir a esse mestre tão querido e tão amado. E ela nos diz assim: pensa em Jesus em qualquer circunstância, interroga-te como ele agiria se estivesse no teu lugar. Tentando, lograrás imitá-lo, fazendo como ele, sem nenhuma violência e com muito amor. Graças a Deus, graças a Jesus, muita paz. Vamos então elevar os nossos pensamentos em prece, para que nós possamos, neste momento tão festivo, este momento tão enriquecedor para as nossas almas, aurir de mais alto toda a energia, todo o fluido de amor que com certeza paira sobre os nossos corações, paira sobre todos nós, e dizer a Deus o quanto nós somos gratos pela oportunidade da vida, pela oportunidade do caminho. E, sobretudo, Senhor, a nossa gratidão por esta casa que nos acolhe, permitindo-nos o conhecimento de nós mesmos através dos ensinamentos de Jesus aqui disponibilizado. Nós somos caminheiros dessa estrada, Senhor. Por isso te suplicamos, todas as vezes que os nossos olhos se fizerem anuviados e o nosso coração oprimidos pela angústia da existência, faça com que queiramos, Senhor, abrir o Teu Evangelho, seguir os Teus passos e, sobretudo, vivenciar o exemplo que emana de Ti, para que, assim, consigamos adentrar a porta estreita e seguir adiante, confiantes, na certeza de que Tu velas por cada um de nós. Nesse início de semestre, Senhor, quando estaremos reiniciando a nossa atividade, como já dissemos, de autoconhecimento, de conhecimento de nós próprios e, sobretudo, Senhor, buscando conhecer a Ti, para que possamos ter a certeza da fraternidade, da irmandade que nos une. Sê conosco, Senhor, abençoando todos aqueles que aqui estão, abençoando os instrutores, os monitores, os dirigentes dessa casa, para que eles consigam, Senhor, levar adiante a sua missão, cumprindo assim o compromisso assumido desde há muito, para que todos nós possamos, então, dar cabo, dar conta daquilo com o que nos comprometemos lá atrás, em busca da nossa felicidade, em busca do nosso crescimento. É assim que nos despedimos, Senhor, nessa hora de prece, dizendo: obrigado, Senhor, pelo dia de ontem, pelo dia de hoje e também pelo dia de amanhã, que sabemos iremos alcançar. Que o mentor dessa casa, Bezerra de Menezes, faça-se presente em todas as atividades diuturnamente através da sua equipe operosa. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos.
O programa Espiritismo em Foco está direto da Comunhão Espírita de Brasília, do Auditório Bezerra de Menezes. E o auditório, para quem nos assiste através da nossa TV web, cujo endereço é www.tvcomunhão.com.br. Ou quem nos escuta pela nossa rádio web, www.radiocomunhão.com.br, está repleto. É uma noite realmente de muita alegria, de emoção, encantamento e inúmeros aprendizados. Para todos aqueles que aqui estão, uma noite de adentrar a sua própria alma ao seu coração. Uma noite de começar a vivenciar novos ensinamentos. Para aqueles que aqui chegam pela primeira vez e aqueles que conosco já estão há muito tempo. Sejam mais do que bem-vindos. Foram recebidos a nossa equipe do Espiritismo em Foco pelo coral Elos de Luz, que preparou o ambiente. O Evangelho, a prece e o programa de hoje vai apresentar a cada um de vocês várias novidades. As entrevistas com o presidente da nossa casa, Dilson Maris, a nossa vice-presidente, a querida Malu, a nossa diretora da Diretoria de Estudos Doutrinários, a Marta, e muitas outras novidades. Temos reportagens com os nossos alunos, com a querida repórter Márcia Paravise. E para começar o programa, quem vem conversar com a gente é o presidente da casa, que hoje recebe a nossa equipe, presidente Adilson, vice-presidente Malu. Vamos conversar um pouco e eu que já ia dizer, sejam muito bem-vindos na casa deles. Vê se pode, né? Muito obrigada por nos receber, por favor, Malu. Presidente, muito obrigada. É um prazer, uma alegria muito grande nós estarmos aqui nessa noite de festa, né, presidente? O que nós podemos dizer para esses alunos que chegam ao estudo sistematizado da doutrina espírita na Comunhão Espírita de Brasília? Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão aqui, sejam bem-vindos. É com alegria que nós os recebemos, com alegria imensa, pois sabemos que o estudo da doutrina espírita é um despertar na consciência de cada um de nós. Aqueles que estão dando continuidade aos estudos, parabéns pela perseverança. Aqueles que estão chegando, parabéns pela coragem. Sabemos das dificuldades que cada um de nós encontramos e enfrentamos de aqui estarmos unidos nessa busca de conhecermos Jesus e as leis divinas. E quando abraçamos a doutrina espírita, esse consolador prometido, que vem na sua filosofia, na sua ciência e na religião, despertar o ser maior que existe em cada um de nós. Então é com alegria que nós os recebemos. Sabemos das muitas dificuldades. Vocês são o futuro do movimento espírita. Um dia eu e a Malu já sentamos no lugar de vocês. Amanhã estarão também sentados aqui, convidando a outros para persistirem nessa grande transformação íntima, nessa viagem dentro de cada um de nós. Pois conhecer Jesus é pavimentar o caminho para Deus. Sejam bem-vindos com muito amor. Malu, o que dizer para os nossos alunos que estão chegando agora aqui nessa casa? Que todos são muito bem-vindos. A Comunhão Espírita os recebe de braços abertos. Não só, mas todos nós, da presidência a todos os trabalhadores da casa. Amamos todos aqueles que aqui estão, porque estamos aprendendo este amor na doutrina espírita. É o aprendizado do amor. E a gente recebe vocês com muito amor, com muito carinho. Sejam muito bem-vindos. Tenham perseverança. Vão em frente. Como a Dilson nos falou, vocês são o futuro. E nós trabalhamos sempre preparando as pessoas que virão neste futuro. Porque nós não vamos estar aqui ad eterno. A juventude de hoje, as pessoas que hoje adentram a doutrina espírita, serão aquelas que darão continuidade a este movimento que começou com Allan Kardec. E como pessoal da DED, eu trabalhei muitos anos lá, diz que eu sou a mãezona da DED, agora eu virei a mãezona da comunhão.
Então, eu sou a mãezona de todos vocês e sejam muito bem-vindos. Presidente Adilson, pelo que nós estamos percebendo, são milhares de alunos que adentram a essa casa a cada semestre. Como é que a casa se prepara e se organiza para recebê-los? Ana Cláudia, as pessoas que entram nesta casa e se deparam com o tamanho dela, se assustam com a quantidade de trabalhos que aqui a gente desenvolve. Nós recebemos semestralmente 600 novos alunos, um número fantástico. E no total dos alunos, dos cursos que desenvolvemos na casa, chegamos a 3.000 alunos. Se somarmos aos alunos da evangelização, chegamos quase a 4.000. E existe todo um corpo de voluntários, pessoas que abrem mão do seu tempo para poder fazer isso possível. Para você ver, a DED, que é a diretoria responsável pelos estudos, ela hoje tem 112 instrutores, dirigentes, que vêm sistematicamente, todos os dias, para que de segunda a sábado tenhamos aula. Temos junto a esses dirigentes 120 voluntários, dos quais 12 trabalham diretamente lá na diretoria. Temos também a nossa diretora, a querida diretora Marta, que ela trabalha com mais 4 chefes de divisão, 6 coordenadores de núcleo. Então, vocês veem que a quantidade é enorme. Quando a gente soma todo esse grupo, chegamos a uns 245 pessoas que se doam voluntariamente. Apenas uma única pessoa contratada, que é a secretária da casa, nesse universo de pessoas. Então, veja que é um trabalho grandioso para que todos nós possamos conhecer a mensagem do Cristo. E, presidente e querida Malu, o nosso diretor do programa, o Bezerra, acaba de nos informar que, através da nossa Rádio Comunhão e TV Comunhão, estão conosco do Rio Grande do Sul, as cidades de Cruz Alta, São Gabriel, Caxias do Sul, São Paulo, São Caetano do Sul, Canadá, Toronto, Curitiba, os nossos amigos aqui de Brasília e Goiânia. Muito obrigada pela sintonia nos nossos veículos de comunicação através da internet. Ele me diz até aqui no ponto eletrônico, mas não pode chamar a família. Mas Joana de Ângeles disse que a família é aquele cadinho, não é, Malu? Que nós temos que aprender muito amor. Então, se a família não assistir o programa, vai ficar meio complicado. Não é verdade? E agora? Mas se a família não é espírita e não quer participar assistindo o programa, a gente precisa respeitar a opinião e a vivência de cada um. Assim a gente aprende. Se a família é espírita, aí a gente puxa a orelha. Viu? É uma mãe. Chama e conversa. Você é espírita ou não? Tá tendo um programa espírita que está nos trazendo mensagens belíssimas de uma aula inaugural lá na Comunhão, onde a gente está recebendo um bocadinho de aluno. Esses 245 voluntários que o Adilson falou, é só na DED, na Diretoria de Estudos Doutrinários. Nós temos 6 diretorias e cada uma tem inúmeros servidores, trabalhadores do Cristo, que são todos voluntários. Então, respeite a sua família, se ela não for espírita, se ela não comunga com você naquilo que você acredita. Chame e converse com carinho e amor, se forem espíritas, trazendo-os para as fileiras do trabalho do Cristo. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Nós queremos agradecer profundamente, presidente Adilson, a participação no programa, o acolhimento aqui na Comunhão Espírita de Brasília. E eu te falo que a família que está lá no Rio Grande do Sul, que pelo sotaque os nossos amigos já viram, receberam um puxão de orelha devido. Tem que assistir o programa e frequentar o Centro Espírita. Mas nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Fique com a gente. Obrigada pela participação. Obrigado a todos, uma boa noite. Deseja se vestir com elegância, sobriedade e beleza? O Bazar da Comunhão lhe possibilita isso com certeza. São roupas e acessórios já usados, é verdade,
mas tudo muito lindo e da melhor qualidade. E você ainda está praticando a caridade. Venha nos conhecer. Não precisa ir muito longe para se abastecer das belas obras espíritas que você precisa conhecer. Aqui mesmo na livraria Mário Araújo Carvalho, você encontra o acervo que conduz à compreensão da doutrina e ao Evangelho de Jesus. Fica logo ali no térreo, na entrada principal do prédio. Passe lá. Nós voltamos direto da Comunhão Espírita de Brasília, no Auditório Bezerra de Menezes, com a aula inaugural do primeiro semestre de 2000. Quem vem bater um papinho com a gente agora é a nossa irmã Marta. Ela até já levantou no auditório, gente, para quem está nos assistindo. Ela é diretora da Diretoria de Doutrinários. Bem-vinda, querida, ao nosso programa, porque a casa é dela. Mas, Marta, vamos contar a todos os que aqui chegam, os que nos assistem, os que nos escutam, como é que se dá o estudo doutrinário na nossa casa? Como é que é feito, se é feito em fases, se não é? De que maneira se procede esse estudo sistematizado da doutrina espírita? Boa noite a todos de novo. Boa noite, Ana. Toda pessoa que chega na nossa casa e se quiser conhecer a doutrina, ela será acolhida num curso chamado PADES, que é um programa de adaptação à doutrina espírita. Essa pessoa pode assistir qualquer aula nos dias que nós temos o curso, segunda, terça, quinta e sábado. E aí ela vai conhecer e vai tratar de diversos temas da vida à luz da doutrina. E não tem um requisito de falta de frequência a hora que ela quiser. Mas, se ela está conhecendo a doutrina e se interessa muito, quer estudar, então ela pode se matricular no ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Ele se desenvolve em 4 fases, e cada fase tem a duração de um semestre, e em seguida ele vai para o ESME, que é o Estudo Sistematizado da Mediunidade, e que nós temos aí 2 fases a mais. Então, se ele quiser conhecer, estudar a doutrina, ele pode fazer isso tudo. Olha, como diria na minha terra, bah, ele não vai parar de estudar tão cedo. Mas uma coisa me chamou a atenção, tu falaste em faltas, então quer dizer que no estudo sistematizado o aluno precisa ter um cuidado com isso. Com certeza. Como eu disse no PADES, não há esse pré-requisito, ele pode vir a hora que ele quiser, o dia que ele quiser, mas no ESD não, no ESME também não. Ele tem um limite de 4 faltas, e cada falta tem que ser justificada com a apresentação de um questionário. Então a gente pensa naquilo de não perder o conteúdo. Ele pode não estar aqui, mas ele tem que ler, ele tem que estudar, para saber o que foi dado e continuar com ampliando seu conhecimento. E quando eu vi a propaganda fraterna ali da livraria Mário Carvalho, apareceu um pequenino cartaz que dizia fase 3. Tem que ler muito, Marta? Tem que ler muito, Ana. Tem que ler, sim. Esse é um hábito que, quando a gente escolhe ser espírita, a gente tem que aprender, tem que desenvolver na gente. Como disse o nosso presidente, esse despertar de consciências não nasce do nada. Como que a gente vai falar que a gente vai levar a palavra do Cristo, se a gente nem conhece a vida dele, se a gente nem sabe como ele viveu, aonde ele viveu? E, à luz da doutrina, nós temos os nossos irmãos que vieram nos esclarecer mais ainda sobre esse evangelho para a nossa vivência atual. Porque a gente sabe que o evangelho do Cristo, como foi dito pelo Abel, o aluno que fez a abertura, o Adão, no tempo em que foi escrito, a linguagem que foi utilizada, é uma linguagem que a gente percebe muitas vezes, a gente não entende o que ele quis nos dizer de verdade. A essência fica. Mas quando a gente começa a ler o evangelho à luz da doutrina, a gente entende verdadeiramente cada parábola do Cristo, cada ensinamento que ele trouxe a cada um de nós. E os alunos começam basicamente por quais livros? Nós temos o livro básico da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, Nós estamos alinhados com a nossa Federação Espírita Brasileira, a FEB,
e que também esses ensinos são feitos a partir do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, da Gênese, desse que eu já disse, o Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno, de obras póstumas, de o que é o Espiritismo. Todos são livros que foram codificados por Allan Kardec. E além desses, a gente tem, e nós todos sabemos, vários escritores aí que vieram nos trazer esse ensinamento do além-vida, que fazem parte da formação dos nossos alunos. Na fase 1, a gente começa com Paulo Estevão, da coleção de Emmanuel, e também há 2000 anos. Na fase 2, a gente trabalha com 50 anos depois e Ave Cristo. Na fase 3, com as leis morais da vida, renúncia e leis morais. E eu vou ficar a noite inteira falando um monte de livro aqui, de cada fase, que os alunos têm que ler. Mas não se assustem, vocês que estão chegando agora. Vocês têm um semestre para cada fase, para começar a conhecer essa doutrina, além do livro dos Espíritos, essa leitura complementar. Marta, como é que se processa a metodologia? Como é que são as aulas? As aulas seguem um planejamento? Há uma avaliação? Sim, nós temos todo um planejamento. Cada um desses voluntários que está conosco, semanalmente, eles têm um roteiro, né? E tudo isso está no nosso site, Ana. Está no site, na nossa página da Comunhão, comunhãoespírita.org.br. É só entrar, se cadastrar e você terá acesso a todo esse estudo que a gente desenvolve na sala de aula. E ali tem um roteiro dizendo qual é o tema, o que a gente vai trabalhar. Os professores preparam slides, dinâmicas, seminários. A nossa 17ª aula acontece aqui neste palco, Olha só. onde os alunos apresentam a aula. E, além disso, a gente tem uma formação ampla, né? Porque, além deles se preparar para dar aula, baseado nesses livros, nós temos também a Associação Médica Espírita, AME, em parceria conosco, que também estará aqui na casa, nas quartas-feiras, desenvolvendo temas para enriquecer a formação do dirigente e dos alunos, além do Evangelho à distância. Pois eu já ia te perguntar, já que Bezerra informou pelo ponto, que nós temos Cruz Alta, Santa Maria, Caxias do Sul, São Caetano do Sul. Eu vou pedir para a nossa repórter me ajudar ali, porque ele fala muito rápido e eu não compreendo. São Caetano do Sul, Canadá, Toronto, Caxias do Sul e Goiânia. Como é que esse povo faz para estudar a doutrina à distância aqui da Comunhão Espírita? Aí ela disse bem rápido, fala São Paulo, já falei. É verdade. E se eu disser para você que tem gente da Alemanha e de Portugal que já estão estudando conosco? Então, nesse site que nós já falamos, tem o EAD. E atualmente nós desenvolvemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, capítulo 7, capítulo 9, e já estará no ar o capítulo 8. Então é só entrar no site, se cadastrar. E vocês que estão aqui na plateia, se além de virem a casa, também quiserem estudar o Evangelho em casa, é só se inscrever. Mas, Marta, agora eu vou te fazer um convite, porque tudo isso é estudo, leitura, o assistir aulas, ao mesmo tempo praticar no site, mas existe algo assim que nós gostaríamos de saber, e é exatamente por isso que eu te convido para que nós escutemos a repórter Márcia Paravisi, que está com os nossos alunos no auditório. Quem sabe um de vocês vai falar no Espiritismo em Foco já já. É a Márcia Paravisi e a reportagem de hoje. Gente, boa noite. Nossa, que lindo esse auditório lotado. Todos vocês ficaram para prestigiar esta casa e participar dessa noite especial de acolhimento. Isso depois que a irmã lembrou aqui vocês que hoje tem Divaldo no Fantástico. Ainda bem que eu lembrei de avisar vocês que a gente pode assistir na internet, né? Chega em casa, a gente assiste. E tem a noite do Oscar também hoje, né? Mas quando a gente chegar em casa, a gente assiste. Bom, a presidência já falou, a nossa diretora também já falou sobre os estudos doutrinários. Agora vamos ouvir os nossos alunos, né? Vamos ouvir a opinião deles, quem está estudando, quem vai começar, quem está aqui hoje, muito aluno novo.
Vamos ouvir, deixa eu me ver aqui, deixa eu ver aqui. Não. Você. Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Meu nome é Patrícia. Patrícia, você já está estudando ou você é aluna nova? Eu já estou estudando, eu estou no estudo sistematizado da mediunidade, fase 2. Fase 2, tá. Patrícia, desculpa, eu não me lembro. Há quanto tempo você está na mediunidade fase 2 e isso há quanto tempo você está estudando? Há quantos anos? Eu comecei o estudo sistematizado da doutrina aqui na casa em 2012. Patrícia, desse tempo para cá, você conseguiu perceber alguma mudança na tua vida com os estudos da doutrina? A gente ouve muito dos alunos, eu conversei um pouquinho aqui antes de começar, que assim, eu percebo muita mudança, minha reforma íntima, acelerou minha reforma íntima. Você acha que é isso mesmo? Você percebeu isso na tua vida depois de começar a estudar aqui? Existe uma palestrante aqui na casa, a Antônia Neri, e ela costuma dizer que nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui numa viagem de trabalho, uma viagem de negócio. E a doutrina espírita me ajuda a encontrar essas ferramentas e a compor essa bagagem dessa viagem de negócio. Porque se é uma viagem de negócio, nós temos projetos e trabalhos a realizar aqui. E o estudo da doutrina tem me possibilitado encontrar essas ferramentas para que eu possa realizar o projeto de estar aqui, que é realmente a minha mudança pessoal, é me tornar, deixar fluir em mim essa centelha divina, é permitir que esse mestre, que esse guia, esse modelo da nossa vida, possa agir na minha vida de verdade. Para isso eu preciso cuidar da terra do meu coração, para que ele realmente faça morada aqui. E a doutrina são as ferramentas, os instrumentos para que eu consiga realizar isso em mim. Ainda é um processo. Lindo, Patrícia. Outra coisa, a gente sabe que a casa tem bastante projetos sociais, tem vários projetos sociais. Patrícia, você já se envolveu com algum, você faz algum trabalho voluntariado aqui dentro da casa, como bem nosso presidente lembrou, nossa diretora do trabalho voluntariado, você já faz alguma coisa, Patrícia? Eu vim morar em Brasília há 3 anos. E assim que eu cheguei aqui em Brasília, eu procurei a casa e fui atendida na recepção da comunhão. E falei do meu desejo de trabalhar, queria saber o que eu podia fazer, o que eu podia trabalhar, em que eu poderia me inserir. E eu fui encaminhada para a central de voluntários da casa. E na central de voluntários havia uma voluntária que me apresentou uma diversidade de projetos, de trabalhos que a casa desenvolve, aqui dentro da casa e fora da casa, porque existem vários projetos, vários trabalhos voluntários também fora da casa. E eu faço parte, com muita alegria, do grupo Pessoal do Francisco, que desenvolve um trabalho com dependentes químicos. Patrícia, então, vou aproveitar a sua fala. Que conselho você dá para quem está chegando aqui hoje? A gente está com vários alunos novos. Qual o conselho que você dá para eles? Se falou muito aqui, e a palavra forte é perseverança. A gente está aqui porque quer, porque quis, os motivos são os mais diversos, o que nos traz aqui, mas que o que nos traz aqui seja, sinceramente, o desejo de entender o Evangelho de Jesus, de encontrar com o Mestre. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, e para que a gente possa trilhar esse caminho, essa estrada, que não é fácil, que todos nós tenhamos muita perseverança. Nós temos os nossos compromissos com a família, com o trabalho, com o nosso lazer, mas que a gente seja firme, a nossa vontade seja firme nesse dia escolhido para estudar, para se dedicar. Porque quem ganha com isso, o benefício disso, somos cada um de nós. Patrícia, obrigada pelo seu depoimento, obrigada. Lindo depoimento, por sinal. Bom, vamos ouvir, ela merece. Vamos ouvir mais alguém que já esteja estudando, ou aluno novo. Você. Boa noite. Qual é o seu nome? É Silvia. Silvia, você já estuda aqui na casa, você é aluna nova? Sou aluna nova, fiz o curso de verão agora, que iniciou, que foi em janeiro, né? E o que me motivou o estudo, o desejo de aprofundar os meus conhecimentos, né? Para fazer o estudo sistematizado para que haja o desenvolvimento da mediunidade, né, correto, e para poder ser uma servidora da casa também.
Eu acho que você já respondeu o que te trouxe essa casa. Então, quais são as suas expectativas em relação à casa, em relação... Você ouviu a Patrícia falando sobre os trabalhos da casa. Você tem esse desejo, Patrícia, de se envolver mais com a casa? Ou só estudo? Quais são as suas intenções? Com certeza, já usufruo dos passes magnéticos, da água fluidificada, das palestras. Então, quer dizer, todo esse envolvimento, né, de poder estar aqui e, de fato, a gente muda, melhora. Quer dizer, a busca da, como a nossa amiga, que já estuda há muito tempo, né, da melhoria íntima, de tentar ser uma pessoa melhor, é válido. E como a gente muda. Então, você que começou, você que só fez um mês de ES de verão, para quem não sabe, o ES de verão só foi durante um mês, o mês de janeiro, estudo sistematizado da doutrina só durante um mês. Você é capaz de dizer para a gente que nesse um mês você já sentiu mudança na tua vida? É isso, Silvia? Com certeza. Vontade de continuar, vontade de ajudar, vontade de tentar, de fato, pegar todas as coisinhas do dia a dia que, muitas das vezes, nós estamos sempre na repetição, e o fato de você estar em contato é a lembrança diária de que, opa, isso aqui a gente pode melhorar. Perfeito, Silvia, obrigada. Bom, Ana, diante desses lindos depoimentos, eu volto para você. Marta, eu acho que tu tens uma candidata a dirigente e a belíssima voz e explanação da Silvia. Também nós temos uma candidata ao núcleo, se não me engano, de eventos, né? NPE, é isso? Isso, Núcleo de Promoção e Eventos. Eu acho que duas candidatas em potencial. Mas com relação à Patrícia, eu também, junto com a equipe, né, do Espiritismo em Foco, dei uma passeada por aí, mas parece que não é só isso que ela faz, não, né? De verdade, ela já é coordenadora do bazar. Vocês viram aquela propaganda falando que nós temos um espaçozinho aqui que vende roupas, brinquedos, mas a preço... Acho que eu nem posso falar de banana, que a banana já está cara para o nosso bazar. Mas ela coordena esse bazar. Aí eu dei uma passadinha lá no bazar e acabei descobrindo que ela chegou a Brasília há 3 anos somente. E já faz absolutamente tudo isso. A Silvia é profundamente engajada com a nossa casa, já sabe que não se deve dizer que vem à Casa Espírita tomar passe, mas ela já disse certinho, né? Eu venho fazer uso do passe magnético. O que é isso, Marta? Me conta esse segredo. Pois é, além de estudar, os alunos também aprendem a trabalhar e a dar este passe magnético, né? Que é o passe que acontece aqui, quando vocês chegaram, vocês viram aquela fila ali na parede? Todo mundo quer entrar e quer poder renovar as suas energias. Então, nós temos essa equipe de voluntário que normalmente começa no estudo, faz essa preparação e depois vem trabalhar conosco. Mas a gente sabe que tudo isso passa pela questão dessa mudança interior, né? Vim realmente com o coração cheio de amor para dar, verdadeiramente falando. Então, isso é a prática do amor, da caridade, mas do Evangelho. É isso, do Evangelho. A prática do Evangelho do Cristo, com certeza. Que coisa boa, né, Marta? Sim. Mas um bom semestre para ti, um prazer enorme te conhecer. Temos a certeza que os alunos estão sendo muito bem recebidos, esclarecidos. E quando eu cheguei também, passava um casal de namorado que havia acabado de receber o uso do passe, e eles estão sentados por ali, o rapaz estava de camiseta branca, e ele disse assim para ela, olha ali, você não leu? É hoje. A gente precisava ter lido, é a aula inaugural do ESG, que nós nos inscrevemos. Temos a certeza que todos estão sendo muito bem acolhidos e vão sair daqui carregadinhos de amor. Marta, muito obrigada, muita luz, muita paz, a todos os dirigentes, voluntários, a todos os alunos da diretoria, muito obrigada pela participação no programa. Eu realmente estou muito feliz e emocionadíssima com os alunos. Ana, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui e divulgar um pouquinho mais o trabalho da DED, né? E grata pela sua atenção, pelo seu carinho também.
Mas antes disso, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. O atendimento fraterno é bendito trabalho que acontece na comunhão, onde os irmãos são acolhidos com todo o carinho e atenção e são encaminhados ao tratamento espiritual ou estudo sistematizado, ajudando na terapia do corpo físico e do espírito atribulado, porta de acolhimento que se abre para você. Nós voltamos direto da Comunhão Espírita de Brasília, do Auditório Bezerra de Menezes, e apenas quero lembrar o que aqui já foi dito, que toda a atividade na Casa Espírita se inicia e termina com a prece. Então, aqueles que porventura estão deixando o Auditório Bezerra de Menezes, vamos aguardar só um pouquinho, porque o programa já está quase terminando e você precisa ir para casa com a prece guardada no seu coração. Esse é o primeiro ensinamento, não esqueça disso. Mas eu quero convidar agora para subir a este palco a nossa querida Heloísa Magalhães, o nosso presidente Adilson, a diretora Marta e o nosso diretor da Diretoria de Infância e Juventude, o Djalma. Vamos ver se Djalma está aí. Ou quem sabe, presidente, ele fugiu da surpresa, que ele sabia que haveria, e ele... Ah, lá vem ele, seja bem-vindo, Djalma. Com o chefe, a gente enxerga logo no escuro. Ele veio meio preocupado, né? O que vai acontecer, diz a Heloísa. Mas olha só, todos vocês podem ter acesso à nossa programação diária, e o Espiritismo em Foco foi muito bem recebido aqui nessa casa, e pôde sim transmitir via internet para todos os lugares que estão conosco até agora. Também podemos transmitir via rádio web, TV web, a primeira vez. Muitos podem achar isso é muito simples, mas quando vem essa casa suntuosa, vou repetir as suas palavras, presidente, acham que tudo é muito fácil. Não, é trabalhoso. Mas foi a primeira vez que se fez uma transmissão que ao mesmo tempo passou no telão e saiu via internet. A grande responsável por tudo isso está aqui do meu lado. Ela já foi presidente da nossa casa, já foi vice-presidente da nossa casa. Hoje ela dirige a assessoria de comunicação social da Federação Espírita do Distrito Federal, a Heloísa Magalhães. Mas, Heloísa, eu vou te pedir que tu receba essa lembrança, que tu leias o que tem aqui, e para eles ainda é segredo, que tu vai ter que me ajudar a contar. E agora, disse a Marta para mim que ela também é dirigente. Pode tirar, só vira a cartinha para lá que o presidente Adilson tem um olho muito bom. Não, só para ti ler. Olha só, em 2014, o nosso presidente nos disse o seguinte, que a rádio web deveria dar passos largos e, ao mesmo tempo, meio rápidos. Pois é, em janeiro de 2015, então, nós efetivamos os passos largos e meio rápidos. A Rádio da Comunhão Espírita de Brasília transmitiu o programa que vai ao ar toda segunda-feira, às 21 horas, o programa Iluminar, direto de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Nós agradecemos a todos os irmãos do Centro Espírita Discípulos de Jesus que lá conosco estiveram. Mas o que emociona é que quando nós dissemos que a rádio transmitiria de lá, muitos disseram assim, mas terão que levar vários equipamentos. Eis aqui o equipamento que nós levamos. Para aqueles que entendem de informática, isso se chama um cabo P2. Obrigada, Lípio. Eu ia dizer B2. Se chama um cabo P2. Então, foi um computador, é claro, a internet. E esse cabinho aqui, ó. A Rádio da Comunhão Espírita de Brasília esteve em Santa Maria, no Rio Grande do Sul,
toda segunda-feira de janeiro, às 21 horas, transmitindo ao vivo. Mas, o presente é bom, né? Eles vão gostar? Vão amar. Vão se assustar um pouco? Com certeza. Mais trabalho, né? Então vamos lá. Então vamos dar esse presente para eles. Mas o presente que nós queremos entregar à presidência dessa casa, queremos entregar em gratidão à espiritualidade maior, a Deus, nosso Pai, em gratidão a ti, Heloísa, porque se não fosse tu, nós não teríamos a rádio e a TV Comunhão. Em gratidão a todos vocês que chegam dos mais variados lugares, mas chegam aqui sim, e junto com todos nós, com os corações sedentos por amor. Em gratidão a cada dirigente que aqui está, que disponibiliza hora de trabalho em prol da divulgação também dessa doutrina. Em gratidão a todos os voluntários de todas as diretorias. Em gratidão aos funcionários da nossa produtora, o Rodrigo e o Juler, que ficam ali, naquela salinha. Foram os jovens que desenvolveram o equipamento para que nós transmitíssemos lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em gratidão aos pequenos que nós recebemos aqui, dos 4 aos 18 anos, porque aqui conosco está o diretor da infância, da Diretoria de Infância e Juventude da Casa, que cuida da evangelização. Nós recebemos os pequenos com 4 anos e aos 18 entregamos a diretoria de estudos doutrinários. Pois bem, eu vou entregar o presente a eles. Enquanto eles abrem, eu conto para eles e para vocês do que se trata. Mas espero começar a falar, né, Dion? Eles estão agradecendo felizes, mas já podem abrir. O programa Espiritismo em Foco, a partir de hoje, é uma produção conjunta da Diretoria de Estudos Doutrinários e da Diretoria de Infância e Juventude. O programa Espiritismo em Foco é, a partir de agora, uma transmissão também conjunta da Rádio e TV Comunhão. Uma vez por mês, as duas diretorias que cuidam do ensino dessa casa estarão juntas, presidente, nessa produção. E o Espiritismo em Foco não vai embora. Ele apenas deu um até breve, porque ele vai estrear já no mês de março. O programa terá duração de meia hora e todos vocês podem enviar sugestões. Acessem o nosso site www.comunhãoespírita.org.br. Lá vocês encontrarão os meios e também o e-mail. Em cada salinha do EJE, vocês vão encontrar a partir da outra semana uma caixinha onde vocês poderão colocar as suas dúvidas e todas elas serão tratadas aqui pelas duas diretorias que cuidam do ensino na nossa casa. É o primeiro passo, presidente, de integração entre elas e é o primeiro passo da TV Comunhão e da Rádio Comunhão em 2015. Em gratidão a todos vocês, em gratidão a essa doutrina. Antes da prece final, nós convidamos a todos os dirigentes da DED que aqui conosco estão para subirem ao palco, por favor. Olha, a diretora, a chefe está dizendo para vocês que tem mais sentada. Logo, não acontecerá se aqueles irmãos que estão sentados não vierem ao palco. Fala para onde eu vai falar agora. Nós sabemos que eles todos estão aqui certamente porque querem e começaram um dia como vocês. Perseveraram, Patrícia, e aqui chegaram.
Então a eles, o nosso carinho através de um aplauso e a nossa gratidão. E agora, para a prece final e o encerramento, e o até breve, porque nós vamos voltar em março com o diretor Djalma, ele está assustado, presidente, e a diretora Marta, então, produzindo o Espiritismo em Foco. A prece final é do nosso presidente Adilson Maris. Meus irmãos, antes de nós proferirmos a prece, eu quero agradecer a Ana Cláudia pelo desafio que foi lançado quando nós a convidamos para assumir a Rádio Comunhão e a TV Comunhão. Sabemos da capacidade que ela tem, da força de vontade, e nós estamos vendo o resultado em tão curtíssimo prazo. Parabéns pelo seu trabalho, nós agradecemos do coração e sabemos que o Dr. Bezerra de Menezes também está muito feliz, porque o que o espírita pode fazer pela doutrina é divulgá-la, é levar aos muitos corações sofredores essa mensagem de alento. Então vamos nos concentrar, vamos fechar nossos olhos, eu os convido a todos a fecharmos os olhos, porque a gente enxerga melhor Jesus. E nessa sintonia, Senhor, queremos agradecer a Deus, nosso Pai. Esse Pai maravilhoso que nos deu o dom maior, o dom da vida. Esse Pai que também nos concedeu, Jesus, a sua presença, o seu amparo, o seu amor. Mestre, amigo divino, obrigado pela doutrina espírita que veio até nós por orientação do Senhor. Esse consolador que o Senhor nos prometeu, que enche nossas mentes e corações, apaziguando-nos, trazendo em cada um aquele desejo de mudança, de transformação. É necessário conheçamos, Senhor, os teus ensinamentos, mas não basta apenas conhecê-los. Há necessidade de colocá-la em prática, a prática da caridade. O Senhor, quando passou a flâmula para Ismael, fazendo o líder do Brasil, lá estava escrito Deus, Cristo e caridade. Que possamos vivenciar a verdadeira caridade, Jesus, inicialmente nas nossas famílias, mas estendendo a todos aqueles que conosco convivem e também aqueles que não conhecemos, por meio das nossas vibrações, das nossas preces. Que possamos envolver o nosso Brasil, o nosso planeta querido, a Terra, que passa por uma grande transformação e que nos convida a estarmos atentos à qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, das nossas ações. Ao nos transformarmos, Jesus, ao vivenciarmos o Teu Evangelho, também transformamos aqueles que amamos. Obrigado por aqui estarmos, por conhecermos o Espiritismo que nos liberta e que nos conduz até Deus. Que possamos então retornar aos nossos lares, levando a Tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos a presença de todos e aqueles que desejarem. Amanhã, Heloísa Magalhães estará conosco na www.radiocomunhão.com.br, ao vivo, às 9 da noite, falando sobre a vida, as experiências, o amor. Um excelente semestre a todos e que saiamos desta casa com muito mais amor ainda. Boa noite e obrigada! Thank you.